Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e o tema desse vídeo é a diferença entre o alinhamento espiritual e a mente condicionada. O que é mente condicionada? Todos nós que nos convertemos de verdade a Jesus Cristo e a vida no Espírito. Não estou falando daquelas pessoas que vivem um evangelho filosófico, que não tiveram uma experiência espiritual com Deus e simplesmente acreditam em Jesus. Não é desse tipo de crente que eu estou falando. Mas todos nós que fomos chamados para uma vida no Espírito, nós vamos ser bombardeados pelo inferno para que a nossa mente seja condicionada a nos afastar sem perceber do propósito profético que Deus tem para nós. Eu acho que, de certa forma, eu acabei passando por uma experiência desse tipo nos últimos anos. E quem caminhou comigo desde o ano 2000, certamente pode ter percebido. Eu lembro que quando eu me converti, em 1993 para 94, já comecei um ministério muito forte dentro da Igreja Batista, expulsando demônios na igreja, saindo na rua para fazer libertação de mendigo, de prostituta. E os anos se passaram, depois eu me tornei pastor e algumas palavras proféticas que vieram a mim no meu tempo de novo convertido, que eu viajaria o mundo pregando, levando luz, levando ativação para igrejas. Essas palavras se cumpriram muito rápido. E foram anos treinando igrejas, ministrando, ativando pessoas, fazendo pessoas crentes terem um entendimento do mundo espiritual. Mas é interessante que no ano de 2003, se eu não me engano, eu lembro disso muito bem, que eu recebi eu não lembro se foi um MSN ou um e-mail, de um pastor que trabalhava com batalha espiritual. E na época ele falou que eu devia ter muito cuidado, porque todas as pessoas que aprofundam nessa área de guerra espiritual, de mundo espiritual, elas recebem retaliações muito fortes. E que eu devia ter cuidado, porque todas as pessoas que ele conhecia nessa área haviam caído e que eu devia ficar vigilante. E de fato eu fiquei vigilante, mas olha que coisa interessante. Eu fiquei vigilante em algumas áreas. Eu falei, não, o diabo não vai me pegar, eu estou ligado. Eu fiquei vigilante. Mas o demônio, ele às vezes vem de maneiras que você não imagina e não percebe. E a grande estratégia do diabo é quando ele consegue vir de uma maneira que não parece ser demônio, não parece ser diabo. E no meu caso, eu acredito que de certa forma, foi até uma perda de foco. Foi aí que o diabo conseguiu trabalhar. Porque com tantas as batalhas, crise financeira, eu fui bombardeado de pensamentos que sorrateiramente me fizeram me afastar um pouquinho do meu destino profético, que é ativar pessoas, ativar espíritos, falar sobre o mundo espiritual para aquelas pessoas que têm sede de entendimento real sobre esse assunto. Um ministério lindo, um ministério maravilhoso que já existe há mais de 15, talvez 20 anos. Tudo começou no ano de 1993 para 94, quando eu me converti. Interessante isso porque de alguns dias para cá eu comecei a jejuar muito, orar muito e observar como o demônio trabalha. O espírito de Jezabel, para muitas pessoas, é um espírito que atua na vida da mulher, que impede que o marido seja homem, mas essa mentalidade sobre Jezabel ela é muito limitada, ela é muito pequena. O espírito de Jezabel é algo muito maior do que isso. É uma força, um sistema que tem como objetivo calar a voz profética, ou seja, impedir que você que tem um chamado profético, uma unção, uma autoridade, um direcionamento profético,
O espírito de Jezabel, ele vai querer impedir que você atue em 100% da sua força, da sua mentalidade, da sua unção, do seu chamado. E se ele conseguir reduzir esse teu poder para 50%, para 60%, ele já vai estar ganhando, porque Deus não te chamou para funcionar pela metade. E Deus não me chamou para funcionar pela metade. O espírito de Jezabel, ele não é um demônio que anda vermelho, com chifre, com tridente. Não, ele trabalha de uma maneira sorrateira. Talvez nem apareça como demônio, mas o objetivo do espírito de Jezabel é que a voz profética perca o seu poder, perca a sua amplitude, perca a sua força, perca a sua abrangência. E isso vai acontecer quando a sua mente vai sendo condicionada, quando a sua mente vai sendo manipulada pelas circunstâncias, por vozes externas, por conselhos errados, por ataques na sua mente, através de palavras que muitas vezes vêm como coisa boa, mas acabam mudando aquilo que Deus te direcionou. Por isso, alguém que tem um chamado profético precisa estar sempre atento, desconfiado. Um profeta, ele não negocia valores espirituais. Um profeta, ele não aceita o que está errado. E claro que nós precisamos sempre agir de uma maneira sábia, madura, aprender a nos comunicar da maneira adequada. O profeta dos dias de hoje não é como o profeta dos tempos bíblicos, que é aquele que aponta o dedo, aquele que enfrenta. Hoje o enfrentamento ele deve ser feito de uma outra maneira. E tudo isso deve ser direcionado pelo Espírito Santo. Mas uma coisa que não pode faltar na vida de um homem de Deus é o tempo inteiro a busca pelo alinhamento. Alinhamento é quando você está no centro da vontade de Deus. E é o que a palavra diz: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu sei que nesse tempo que se passou, eu andei, de certa forma, com um ritmo um pouco menor do que eu deveria andar em relação ao meu chamado espiritual, ao meu chamado profético e apostólico. Eu sei que na tentativa de obedecer à minha inteligência, à minha sã consciência, em me ajustar àquilo que a minha mentalidade condicionada disse que era o correto, de certa forma, eu acabei perdendo alguns direcionamentos sobre o chamado legítimo que Deus me deu. Mas eu estou aqui falando para você que, da mesma maneira que isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo contigo. E nós sempre teremos a oportunidade de nos colocar novamente no centro da vontade de Deus. Deus sempre vai estar esperando que você diga: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. E eu pergunto para você, o que Deus está esperando de você? Se você estivesse no centro da vontade de Deus, espiritualmente falando, ministerialmente falando de chamado, se você estivesse no centro da vontade de Deus, o que você estaria fazendo hoje? O que você estaria sendo hoje? Eu decidi me posicionar. Estou muito feliz com isso. Estou muito motivado. Estou com a minha mentalidade alinhada e ajustada através de oração, de leitura da palavra, de muito pensamento usando esse equipamento poderoso que Deus me deu chamado cérebro. E eu quero te convidar a entrar nesse novo tempo. Vidas precisam de profetas ativados, de cristãos ativados, com seu espírito ativado.
Os ataques, eles virão sim, continuarão vindo. Ataques através de religiosos, ataques através de outras mentes condicionadas. Os ataques virão através de medos, através de preocupações com as coisas dessa vida. Mas se você estiver ligado na palavra, pode ter certeza, o nosso Deus, ele continua sendo Deus e sempre será. E o nosso Deus é fiel. E Deus tem planos maravilhosos, extraordinários para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui. Eu vou começar a falar aqui nesse canal sobre ativação espiritual, que é o que eu mais gosto de falar, é o meu chamado. E quando eu estiver falando, eu vou te ajudar, em nome de Jesus Cristo, a despertar o seu espírito novamente, a se alinhar com o profético e com a palavra de Deus. E você vai ter experiências. Amém? Espero que você tenha entendido esse vídeo. Nós temos cursos online que você pode participar, que você pode adquirir. Basta me perguntar aqui como, de libertação, de adoração. Tem muito material pronto para quem está disposto a investir nisso. Também tem muito material gratuito que eu vou colocar aqui no canal. Mas, acima de tudo, deseje estar no centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.